comentava com o Ricardo, assistindo a peça aqui, para mim é emocionante, porque nós éramos adolescentes quando a gente participava dos encontros de mocidade, e às vezes rolava ali uma peça de teatro, alguma encenação, e hoje vendo os filhos de vocês participando, para mim é uma alegria enorme, sabe? Ver o legado, ver a coisa sendo passada de geração por geração, para mim isso é muito emocionante. Eu confesso que fiquei emocionado de ver a apresentação. Então, parabéns para os pais e obrigado por me receberem aqui. Como o Geraldo comentava, eu até colocando um pouco mais de informação, o tema desse nosso bate-papo, Ressignificando a Vida, ele é o tema de uma coluna que eu tinha faz 2 meses e meio que eu parei com essa coluna, uma coluna na Rádio Boa Nova. Todo mundo já ouviu falar na Rádio Boa Nova? É uma rádio espírita. Eu toda quarta-feira de manhã, dentro do Manhã Boa Nova, eu participava falando sobre esse tema, Ressignificando a Vida, que nada mais é do que uma proposta de reprogramar a mente para enxergar os desafios com olhos um pouco mais leves, talvez aí dando um sentido novo ou melhor para as coisas que para nós muitas vezes são desafiadoras. E eu falei, eu tinha, porque aí eu tenho que falar um fato, eu acabei saindo da rádio porque por conta das últimas eleições começou a ter uma certa polarização com viés político, e eu não me sinto confortável. O que eu expliquei para a rádio é quando a rádio acabou se posicionando em algumas situações com viés político, eu falei, e eu acho que todo mundo tem que ter o seu posicionamento político, politizar-se é importante, faz bem para você e para a sociedade. Agora, quando você, como comunicador, se posiciona, principalmente no meio espírita, eu passo a conversar só com uma parte da população, e eu acho que todo mundo precisa de Jesus. Então não me importa qual é o viés político da pessoa, eu estou aqui para ajudar e comunicar com o viés, da mesma maneira que Jesus fez na época dele. É lógico, me colocando não como Cristo, mas numa visão de que se eu quero propagar o Evangelho, eu tenho que entender que o Evangelho é para todo mundo. Não importa se é de direita ou de esquerda, eu não estou aqui para julgar a posição da pessoa, se ela precisa de acolhida, eu estou aqui para acolher. E aí, por conta disso, eu acabei parando com o programa e saindo. Mas com todo respeito, acho que faz um trabalho maravilhoso, eu só não me senti confortável de fazer posicionamento político, porque não gosto disso. Durante quase 30 anos eu ajudei na direção do CI Manchester, faz 1 ano que eu saí da diretoria do centro, e a gente sempre colocou isso, sempre faltuamos isso para o centro espírita. Qual que é a nossa bandeira política? Jesus. Política fica da porta para fora, aqui dentro vale a fraternidade e o amor do Cristo, que era para todos. Por isso que é uma ex-coluna. Mas se vocês entrarem no site da Rádio Boa Nova e procurarem ali, principalmente no YouTube, comunicadores espíritas ou colunistas espíritas, vocês vão encontrar ali os vídeos que eu produzia para a rádio falando sobre ressignificar a vida. É baseado em conceitos não só da doutrina espírita, mas também de eu vou chamar de técnica, tá? Uma técnica chamada Programação Neurolinguística, PNL. Alguns falam que é uma ciência, PNL não é uma ciência, é uma pseudociência, porque ela pega da psicologia, da psicanálise, e ela pega ferramentas desses estudos e utiliza de forma prática para tentar ajustar a cabeça e fazer com que você tenha uma visão talvez mais positiva e mais produtiva das coisas que você pretende. Pulo isso daqui. Eu quero começar o nosso bate-papo contando uma história, uma lenda. Vocês já ouviram falar da lenda do cavalo amarrado? Não? Então eu vou contar para vocês. Vocês gostam de história? Eu falo que eu sou um contador de história. Eu adoro contar causa e contar história. Então conta essa lenda que há muito tempo atrás andava na terra, para e passo, um demônio e um anjo. Eles se acompanhavam, um ficava fiscalizando o outro para ver o que eles faziam, né? Mas acabavam até virando amigos. Eles caminhavam juntos na terra, até que um belo dia eles chegaram numa propriedade rural e eles observaram uma coisa curiosa. Havia uma propriedade com uma cerca no meio e um cavalo de um dos proprietários, era um cavalo muito arisco,
Sempre que esse cavalo se soltava, ele pulava a cerca, pisoteava a plantação do vizinho, o vizinho ficava louco da vida. Isso já tinha sido motivo de muitas brigas. Por conta disso, até o vizinho falou: ou você prende esse raio desse cavalo, ou eu vou matar ele. E não é que o anjo e o demônio estavam sentados na cerca um belo dia, e eles observaram aquela confusão, e viram o vizinho pegar e prendeu o cavalo. Ele falou: não vou mais incomodar meu vizinho, né? Foi lá e prendeu o cavalo, deixou ele amarradinho. Mas não demorou muito. O demônio desceu da cerca, sem falar nada com o anjo. Desceu da cerca, foi lá e puxou a corda que amarrava o cavalo. O cavalo saiu em disparada, pulou a cerca, começou a pisotear toda a horta ali do vizinho. O vizinho ficou louco da vida, e como ele tinha prometido, ele foi dentro de casa, pegou a espingarda e deu um tiro no cavalo. O outro vizinho, revoltado, porque era o cavalo de estimação dele, ele adorava aquele cavalo. Ele invadiu a casa do vizinho e jogou fogo, tacou fogo na propriedade do vizinho, matou o vizinho. Os familiares, então, sabendo daquela tragédia, vieram da cidade, das outras propriedades, invadiram a casa do outro também, botaram fogo, e olha, foi uma matança, morreu um monte de gente depois disso. Foi terrível. Aí o anjo, presenciando toda aquela situação, chamou o demônio do lado e falou: que ser repugnante que você é, que coisa absurda, olha o que você causou, você acabou com vidas, você destruiu propriedades, você destruiu a vida das pessoas, olha quantas dezenas de pessoas foram impactadas pela maldade que há no seu coração. O demônio então olhou com um ar de calma e tranquilidade para o anjo e disse para ele: eu não fiz nada, eu só soltei um cavalo. A história acaba aí. Perceberam? Quem é que fez toda a tragédia? O anjo e o demônio só estavam ali observando. O demônio ele deu conta só de soltar uma amarra de um cavalo. Todo o resto foi obra nossa. Todas as bobagens, as perversidades, as atrocidades foram feitas por aquelas duas famílias ou pessoas envolvidas na história. Eu quero começar o nosso bate-papo sobre o Ressignificando a Vida para a gente pensar se de vez em quando não tem algum demônio que vai lá e solta um cavalo na nossa vida e o resto da tragédia é por nossa conta. Já pararam para pensar nisso? Às vezes, o que aconteceu foi só alguém falando alguma coisa, foi só uma pessoa, por exemplo, no trânsito. Eu acabei vindo para cá, eu acabei de ver uma situação que por pouco acho que não deu tragédia ali. Acho que um carro fechou um motociclista, o motociclista parou a moto na frente do carro, desceu do carro e começaram a bater boca, e por sorte que o motorista do carro não pegou o carro e avançou em cima do motociclista, né? Ainda parou ali, depois o cara subiu no carro e na moto foi embora. E aí de novo, né? Mas só foi o demônio. O que ele fez? Ele só soltou a amarra do cavalo. O resto das bobagens o ser humano faz por conta própria. E eu gosto de falar isso no Centro Espírita. É só uma curiosidade, eu participo de muitos eventos por conta do meu trabalho. Como o Geraldo falou, eu sou palestrante profissional, eu dou cursos para empresas, cursos de negociação, de comunicação, de vendas, de marketing. Eu acabo trabalhando muito no meio corporativo. E tem uma coisa interessante, inclusive eu falo isso, advirto bastante os espíritas. Os evangélicos estão ganhando o mundo, porque eu participo de muitos eventos corporativos promovidos por evangélicos, e eu tiro o chapéu para eles. Que trabalho fantástico eles estão fazendo de convencimento, e de convencimento de um ponto de vista sobre Jesus. Jesus é único, ou lá ou cá, Jesus é o mesmo, mudam detalhes. A gente acredita em reencarnação e eles não. A gente acredita em lei de ação e reação e eles acreditam na graça. São pequenos detalhes, mas a essência é a mesma. E eles estão fazendo um trabalho fantástico, levando multidões em eventos e convertendo multidões por uma coisa que eu chamo a atenção de espírita, porque no meio onde eles estão é divertido. As pessoas se divertem, brincam, se alegram, dão risada, cantam, tocam música alta, batem palma,
dançam, e no final sai todo mundo leve de lá e fala, olha que maravilha, estamos precisando fazer isso na doutrina espírita. A gente precisa de mais barulho na casa espírita. Quando eu falo isso, tem casas que pedem para eu ir embora quando eu falo isso. A gente precisa fazer mais barulho na casa espírita. Sim. Tem que ter mais alegria. A casa espírita tem que ter alegria. Porque aí as pessoas que estão procurando alegria, elas vêm. Gente, está tudo bem eu falar disso? Sim. Ótimo. Às vezes a gente tem que trazer uma mensagem e falar, gente, vamos lá, vamos animar. Olha que coisa maravilhosa a apresentação da evangelização aqui, né? A gente precisa ter coisas assim mais vezes. Precisa botar gente para cantar aqui, para fazer todo mundo bater palma, para fazer as pessoas cantarem, se alegrarem, porque a alegria atrai gente. Quer ver um exemplo? Se você vai numa festa, se você entra numa festa, e nessa festa tem aquele grupinho de pessoas que você sabe que eles contam piada, eles dão risada, eles se divertem, eles dançam, o grupinho está do lado de cá. E do lado de cá está aquele grupo que assim, você sabe que se você parar lá, eles vão falar mal de alguém, eles vão reclamar da vida, eles vão praguejar alguém, eles vão falar mal da comida da festa, está comendo de graça, e está falando, mas esse coxinha está horrível, mas esse guaraná está quente. Mas quando já se viu sorvete, você vê essa cerveja aí que é vagabunda. Aí eu te pergunto, você fica mais tempo com quem? Com os que estão ali reclamando ou com os que estão contando piada e se divertindo? Contando piada. As pessoas não se sentem bem perto de gente para baixo. Isso daqui já é tema da nossa palestra, tá? Do Ressignificando a Vida. Quer melhorar a sua vida? Começa se alegrando mais, começa agradecendo mais, começa sorrindo mais, começa aproveitando e falando bem de coisas que às vezes nem tem motivo para você falar bem. Ah, mas eu não acredito nisso. Então inventa que tá bom, porque quem tá junto vai falar, poxa, a fulana é legal, é bacana, você vai ser chamado mais vezes para participar da festa. Você vai ser chamado mais vezes para participar. Agora vai lá e começa a reclamar. É só essa festa que você vai participar. Você não vai ser chamado para outra. Faz sentido, gente? Então, vamos